E depois, no segundo momento, eu apresentei para vocês um segundo conceito, que é um conceito que a gente diz ser contemporâneo, né? Tem alguns doutrinadores que dizem que é pós-moderno, eu já falei para vocês que eu tenho um pouco de preconceito com a palavra pós-moderno, mas dentro desses juristas que apresentam uma possibilidade de uma nova conceituação para o direito dos contratos, eu destaquei para vocês o Paulo Nalim, que é um civilista aqui do nosso estado, é um civilista paranaense, que ele vai falar para nós que a relação do contrato ele vai constituir nada mais, nada menos do que uma relação jurídica subjetiva que tem como núcleo a solidariedade constitucional e que se destina, né, à produção de efeitos jurídicos existenciais. Aqui eu dei um grande destaque, que são os efeitos jurídicos existenciais, que não aparecem no conceito clássico, e os efeitos jurídicos patrimoniais, não só entre os titulares desses subjetivos dessa relação contratual, mas também os terceiros, né? E aqui a gente falou da função externa, né? Da função externa, da função, da eficácia externa da função social dos contratos, melhor dizendo, e nós finalizamos a nossa aula de ontem, né, fazendo essa conceituação e eu tentando justificar o porquê que dessa conceituação ela tem mais sentido nos tempos mais comuns, mais recentes, tá? E hoje, como eu falei para vocês, tem bastante gente entrando aqui na sala agora. Enfim, boa noite para todo mundo que está chegando. Na nossa noite de hoje, eu tenho um grande desafio que é apresentar as principais classificações contratuais. E a gente diz principais por quê? Porque aqui é um recorte que eu faço da doutrina majoritária que faz alguma classificação dentro dentro dos nossos contratos, tá? Então, aqui são as principais classificações que mais aparecem na doutrina e aqui eu destaco, que eu utilizo muito para fazer essa conceituação, essa construção de classificação, os ensinamentos do professor Flávio Tartucci. Então, fica a recomendação de leitura, quando vocês quiserem se aprofundar um pouco do tema, pelo menos para ter uma visão básica, né, do que seriam essas principais classificações contratuais, o nosso professor Flávio Tartucci, seja no manual, seja no curso ali de Direito Civil, tá? E por que a gente tem que buscar as classificações contratuais? Por quê? Porque a gente está buscando a natureza jurídica e buscar a natureza de determinado contrato sim, deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho, beleza? E você buscar a natureza jurídica de eventual contrato, e lembre-se que a nossa legislação ela é muito infeliz, às vezes até de forma proposital, em não classificar, em não conceituar o que seria um contrato, mas buscar essa natureza jurídica de um determinado contrato, nada mais é do que procurar classificá-lo dentre as mais diversas formas e as mais espécies possíveis, que é o que a gente chama, no modo geral, de categorização jurídica. E a matéria vai interessar muito quando nós estudarmos lá os nossos contratos em espécie. Então, por isso que eu falo para vocês, essa aula, eu até sugiro aí, quando vocês estiverem chegando lá na parte dos contratos em espécie, como essa aula ficará gravada, não sei se eu vou conseguir apresentar ela somente em uma aula, mas deem uma reanalisada na aula de hoje, porque eu acho que vai ajudar bastante vocês lá nos contratos em espécie, mas nós iniciamos o nosso curso de Direito Contratual seguindo a nossa doutrina, nossos cursos, que fazem essa classificação até mesmo antes de apresentar os princípios contratuais que possuem cada vez mais importância para nós. Então, como eu antecipei para vocês, eu fiz uma apresentação no PowerPoint, não é minha especialidade, então eu já peço desculpas, é uma apresentação bem simples, mas a intenção dessa apresentação é porque são inúmeras classificações, inúmeros elementos, inúmeros títulos, e aí daí também, se vocês forem estudar posteriormente através desse vídeo, fica mais fácil de vocês estudarem, porque daí vocês vão puxando setas ali para fazer as anotações de vocês, beleza? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver como que eu vou fazer isso daqui. Acho que está aparecendo aí. Se alguém pudesse manifestar, eu agradeço. Está aparecendo sim, professor. Aparecendo? Está aparecendo tela cheia aí, né? Aham. Vou só ver aqui uma coisa, porque eu preciso organizar a minha tela. Beleza, então. Então, está aparecendo aí os slides, né? Então,
nós trabalharemos na aula de hoje essas classificações dos contratos. Então, a primeira possibilidade de classificação é quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas. E por que isso? Porque, de início, a gente tem que destacar para vocês aí que o nosso negócio jurídico, ele pode ser unilateral, vedando lá a nossa autocontratação, como a gente já estudou ontem, dentro das polêmicas do 117, mas o negócio jurídico ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral ou plurilateral. E o contrato, ele é sempre um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, porque ele envolve pelo menos duas pessoas. E lembre-se que essa questão aí das duas pessoas é um dos elementos ali fundamentais dentro da classificação da professora Maria Helena Diniz, acerca do que ela chama de alteridade, né? Então, a alteridade, essa manifestação de pelo menos duas pessoas, sendo que podem ser mais de duas pessoas, pode ser uma infinidade de pessoas, mas a gente precisa aqui um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Mas, no entanto, o contrato ele também pode ser classificado como unilateral, bilateral ou plurilateral. E aqui a gente começa, então, pela primeira possibilidade, que é o contrato unilateral. E aí vocês vão fazendo as anotações aí de vocês, enfim, fica a critério de cada um a metodologia que vocês acharem mais adequadas aí para a nossa aula de hoje. Então, o nosso contrato unilateral é aquele que apenas um dos contratantes vai assumir deveres em face do outro contratante. E aqui eu vou tentar trabalhar inúmeros exemplos para vocês. Tá? Então, um grande exemplo do contrato unilateral é o que vai ocorrer na nossa doação pura e simples. Ou seja, na doação pura e simples, há duas vontades, que é a vontade do doador e a do donatário. Mas do concurso de vontades surgem deveres apenas para o doador. Então, só o doador vai ser possuidores, aliás, vai ser devedores, né, de direito, de deveres, melhor dizendo, para com o donatário. E o donatário, ele só vai ter vantagens, né? Independentemente do que ele está recebendo, ele só terá vantagens. Então, no caso da doação pura e simples, é um exemplo de um contrato unilateral. Também são exemplos dessa modalidade de contratos unilaterais, vamos supor aqui o mútuo, né? Ou seja, um empréstimo de um bem fungível para consumo, o comodato, e lembrando que a gente vai aprender isso, então tenha um pouco de paciência, mas o comodato, que é um empréstimo de um bem infungível para o uso, e a gente vai perceber que esses contratos unilaterais, apesar da presença de duas vontades, apenas uma dessas vontades será uma vontade que será devedora, né? Então não vai existir uma contraprestação. Essa palavra é importante, não existirá uma contraprestação no contrato unilateral. E outra coisa, podem me interromper à vontade, tá? Na segunda possibilidade, do contrato bilateral, os contratantes, diferentemente do contrato unilateral, vocês já imaginam, né? São simultânea e reciprocamente credores e devedores um dos outros, tá? Por quê? Porque ele vai produzir ali dentro desse negócio jurídico direitos e deveres para ambos os envolvidos de forma proporcional, tá? Então, o contrato bilateral, ele também ele tem uma denominação comum também que chama contrato sinalagmático, né? Então, pode ser que pareça aí também em concursos esse termo, e pela presença desse sinalagma, né, que é a proporcionalidade dessas prestações. Por quê? Porque as partes têm ali direitos e deveres entre si, uma relação que a gente pode dizer ali dentro, quando vocês estudaram as obrigações, né, de relação obrigacional complexa. E aí vocês me perguntam, né, me dê um exemplo disso daí, professor. Claro, compra e venda, locação, são exemplos tradicionais aqui do contrato bilateral. Nossa última possibilidade é o contrato plurilateral, que também é muito autoexplicativo. Por quê? Porque ele vai envolver ali várias pessoas, mais do que duas vontades, né? Então, ele vai trazer direitos e deveres para todos os envolvidos na mesma proporção, tá? Então, ali, todos os envolvidos dentro desse negócio jurídico, eles terão ali direitos e deveres na mesma proporção. Qual que seria um exemplo disso? Seguro de vida em grupo, o consórcio, enfim, são modalidades que podem ser vistas como contratos plurilaterais. Tranquilo? Então, Caio, tem alguma dúvida? Oi, professor. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, beleza.
Então, a nossa segunda possibilidade, deixa eu só ver aqui, se alguém entrar na sala, eu não consigo ver se essa pessoa pediu para entrar ou não. Então, deixa eu só ver aqui uma coisinha. Perfeito. Então, deixa eu só fechar aqui. Beleza. Então, a nossa segunda classificação seria quanto ao sacrifício patrimonial das partes. E aqui existe uma classificação extremamente clássica também, de contrato oneroso e contrato gratuito ou benéfico. Primeira hipótese, contrato oneroso. Contrato oneroso nada mais é aquela possibilidade que traz uma vantagem para ambos os contratantes. Por quê? Porque estes contratantes sofrem o que a gente chama do nosso sacrifício patrimonial, uma ideia de um proveito alcançado. Então, ambas as partes desse negócio jurídico, dessa modalidade contratual, assumem ali deveres obrigacionais. Vai haver um direito subjetivo de exigir esse direito aqui, esse dever obrigacional. Então, existe uma prestação e uma contraprestação. O exemplo mais tradicional desse contrato oneroso, obviamente, é o contrato de compra e venda, em que duas partes ali entram em uma negociação, uma parte se obriga com a outra, dentro desse sacrifício patrimonial de ambas as partes, um vai, por exemplo, deixar de ter um bem móvel, um bem imóvel, e outra parte vai ter um prejuízo patrimonial, monetário, em decorrência do pagamento deste bem. Então, ambas as partes, elas assumem um dever obrigacional e vai nascer um direito subjetivo de exigir esse dever obrigacional. Ou seja, se uma parte não cumprir, você pode exigir, tá? Lembrando que tem a questão da promessa, a gente vai ver tudo isso lá mais para frente, provavelmente na nossa P2, beleza? E a segunda parte que conta o sacrifício patrimonial das partes é o nosso contrato gratuito ou benéfico, né? Esse contrato, ele também é meio óbvio, né? Porque eu já dei o exemplo dele, que é a doação pura ou a doação simples, né? Por quê? Porque esse contrato benéfico ou gratuito, ele vai onerar somente uma das partes envolvidas nessa relação negocial e vai proporcionar à outra parte uma vantagem sem qualquer contraprestação. Então, aqui a gente tem que observar ali a norma do artigo 114 do Código Civil, que vai anunciar ali a interpretação restritiva dos negócios benéficos. E aqui, deixa eu só ver, parece que tem alguém querendo entrar, não. Então, aqui a gente tem que observar essa norma do artigo 114 do Código Civil, beleza? Mas como decorrência lógica dessa estrutura contratual, em regra, o nosso contrato oneroso será um contrato bilateral e o contrato gratuito um contrato unilateral, tá? Mas pode sim haver exceções, como é o caso, melhor dizendo, exceção, como é o caso, por exemplo, do contrato de mútuo de dinheiro sujeito a juros, tá? Que é o mútuo federatício. Esse mútuo federatício, né, ele apresenta como característica, além dessa obrigação de restituir a quantia que foi emprestada para determinado agente, que é um contrato unilateral, além disso, devem-se pagar os juros, por exemplo. Então, existe também um contrato oneroso. Então, aparece aqui esse mútuo de dinheiro sujeito a juros, né? Que uma parte apresenta ali um empréstimo para determinada pessoa e essa pessoa vai pagar com juros essa quantia emprestada. Então, o contrato, essa quantia emprestada seria um contrato unilateral, mas esses juros seria, sim, um contrato oneroso. Tranquilo? Quanto ao momento do aperfeiçoamento do contrato. Então, aqui é muito interessante, né? Porque o contrato, agora a gente começa a questionar, né? Mas a manifestação da vontade, cadê a manifestação da vontade, né? Mas o contrato consensual, e depois a gente vai problematizar isso daqui um pouco, mas o contrato consensual é aquele que tem aperfeiçoamento pela simples manifestação de vontade das partes envolvidas. Exemplos dele também, compra e venda, a doação, a alocação, o mandato, entre outros inúmeros exemplos. Então, o contrato consensual vai existir ali uma simples manifestação de vontade dessas partes envolvidas dentro desse negócio jurídico. A outra possibilidade é o contrato real. E esse contrato real ele vai se aperfeiçoar com a entrega da coisa, né? Na nossa tradição, na nossa traditio rei. Ou seja, quando vocês estudaram direito contratual, vocês aprenderam muito sobre tradição.
essa entrega da coisa. Então, o contrato real ele vai se aperfeiçoar com a entrega da coisa de um contratante para o outro. Exemplos dessa modalidade são o comodato, o nosso mútuo, o contrato estimatório e depósito. E nessas figuras contratuais, antes da entrega da coisa, tem-se apenas o que a gente pode chamar da promessa de contratar e não um contrato perfeito e acabado. Tá? Então, a gente tem uma mera promessa. Mas cabe uma observação aqui para vocês, que a gente não pode confundir de forma alguma o aperfeiçoamento do contrato, que é por isso que eu pergunto para vocês, se vocês tiveram essa aula da escada pontiana, que é uma aula fundamental para vocês entenderem direito civil, seja até mesmo na família se discute plano da existência, validade da eficácia. Por isso que eu falo, caso vocês não tiveram contato com a escada pontiana, falem para mim, né? Porque daí a gente pode combinar de eu gravar uma aula, falar alguma coisa nesse sentido da escada pontiana. Então, a gente não pode confundir o aperfeiçoamento do contrato que está no plano da validade com o seu cumprimento. Por quê? Porque aperfeiçoamento está no plano da validade e cumprimento está no plano da eficácia, ou seja, no terceiro degrau da escada pontiana. Então, por exemplo, a compra e venda, ela vai sim gerar efeitos a partir do momento em que as partes elas entram ali num acordo, né? Elas convencionam sobre a coisa e o seu preço. Isso está lá no artigo 482 do Código Civil. No caso, por exemplo, da compra e venda de imóveis, o nosso registro ele mantém uma relação direta com a aquisição da propriedade do negócio decorrente. E o mesmo valendo para a tradição nos casos envolvendo ali os bens móveis. E aqui a gente utilizando a escada pontiana, a gente pode dizer que o registro e a tradição estão no plano da eficácia desse contrato aqui da compra e venda de imóveis. No que concerne a tradição, a gente pode dizer aqui, via de regra, né, que ela está no plano da eficácia. Por quê? Porque nos contratos reais, a entrega da coisa está no plano da validade. Então, aqui eu fiz um recorte para vocês, para depois vocês olharem com calma, tá? Eu sei que a escada pontiana parece algo extremamente complexo, por isso que eu falo para vocês, é algo fundamental, porque a gente precisa entender plano da existência, plano da validade, plano da eficácia, para todas as matérias do nosso direito civil. Por exemplo, aqui a gente está falando, já antecipando uma matéria de direitos reais, né, dos contratos reais, em que a gente está discutindo isso também. Então, vocês estarão no ano que vem e estarão passando também pelo plano da validade e da escada pontiana, por isso que eu vocês indiquem aí, caso vocês não tiveram até agora o contato com essa matéria. Quantos aos riscos que envolvem esta prestação? E aqui tem um ponto muito importante, tá? E agora a gente começa a aprofundar um pouco mais os nossos estudos, beleza? Aqui existem duas classificações tradicionais. Então, o contrato ele pode ser comutativo, que é aquele em que as partes já sabem quais são as prestações, é aquele contrato em que essas prestações elas já são conhecidas, elas já são pré-estimadas, elas já são pré-estabelecidas, como, por exemplo, numa compra e venda, via de regra, ela é um contrato comutativo. Por quê? Porque o vendedor ele vai saber qual é o preço que ele está pagando e o comprador sabe qual que é a coisa que ele tem que entregar. Também um exemplo de um contrato comutativo é o nosso contrato de locação. Por quê? Porque nessa modalidade contratual, as partes sabem o que será cedido e qual será o valor desse aluguel. Então, o contrato comutativo é bem isso. São as questões conhecidas, as prestações conhecidas ou pré-estimadas ali na estipulação do contrato. Por outro lado, a gente tem o nosso contrato aleatório, ou seja, é a prestação de uma das partes, não é conhecida com uma exatidão, com uma perfeição, no momento da celebração desse negócio jurídico, pelo fato de depender de sorte, tá? Que é um fator desconhecido. Então, a gente depende de uma sorte para fazer a execução, a conclusão desse contrato. O nosso Código Civil de 2002, ele trata dos contratos aleatórios lá dentro do nosso artigo 458 até o nosso artigo 461, beleza? Então, depois dê uma folhada aí também na legislação seca, mas alguns negócios, aqui a título de exemplo, são aleatórios devido à sua própria natureza, né? Por exemplo, no caso aqui dos contratos de seguro,
e de jogo de aposta, né? Em outros casos, o nosso contrato ele é aleatório em virtude da existência de um elemento, que a gente pode dizer um elemento até mesmo acidental, que vai tornar ali a coisa, o objeto, incerto quanto à sua existência ou quanto à sua quantidade. Como ocorre aqui na nossa região, de uma forma muito comum, nos casos de contrato, deixa eu deixar uma aba que abriu aqui, nos casos de colheita futura, né? Então, o nosso contrato aleatório de colheita futura, ele aparece como algo natural da própria existência ali, né? Da própria celebração desse negócio jurídico. E o Código Civil de 2002, ele vai duas formas básicas de contratos aleatórios. Tem a primeira hipótese, que é o contrato aleatório empty to spay, tá? Que é um dos contratantes, ele vai tomar para si o risco relativo à própria existência da coisa que está sendo ajustada ali nesse contrato, mas dentro dessa possibilidade, esses contratantes, eles ajustarão, né? Eles estipularão um determinado preço. E esse preço, ele será devido integralmente, mesmo que a coisa não exista no futuro, desde que, e aqui é muito importante, desde que não haja dolo ou culpa da outra parte. Então, grife o artigo 458 do Código Civil para aí do código de vocês, tá? E o risco nessa modalidade desse empty to spay, melhor dizendo, o risco ele é muito maior do que o contrato aleatório por si só, tá? Então, por exemplo, no caso de uma compra e venda, essa forma negocial, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente pode denominar aqui da venda da esperança, né? Como, por exemplo, a gente pode imaginar aqui que alguém vai propor a um pescador uma compra aleatória de peixes, né? E essa pessoa que está comprando esse peixe, ele vai pagar R$100. Então, por qualquer quantidade obtida ali, em uma hora ali no mar pescando, inclusive se nada for pescado, essa pessoa está obrigada a pagar estes R$100 pactuados anteriormente, tá? Então, aqui a gente tem essa modalidade que é uma modalidade de um risco muito maior, mas é uma modalidade que se aplica para determinados negócios jurídicos, tranquilo? E o nosso Código Civil, ele também apresenta uma segunda espécie, que é o contrato aleatório empty rei speratai, tá? E aqui é muito interessante porque a expressão em latim, ela traduz como essa modalidade contratual. Por quê? Porque se o risco ele for traduzido somente em relação à quantidade dessa coisa comprada, porque não foi fixado ali pelas partes um mínimo como objeto do negócio, que está previsto no artigo 459 do Código Civil, a gente tem ali essa modalidade contratual, ou seja, é só a quantidade, esse risco vai versar somente quanto à quantidade dessa coisa comprada. E nesse contrato, o risco ele é existente, mas ele é muito menor do que a primeira possibilidade. Então, professor, oi. Tem um aluno tentando entrar na chamada aqui. Tem dois, por O sinal. Giovanni. Obrigado. Isso. Giovanni e Brenda. Como eu estou no PowerPoint aqui, não aparece mais nada para mim. Tranquilo. Obrigado. Brenda e Giovanni. Estou entrando aqui. Deixa eu esperar a Brenda. Beleza. Então, peço desculpas aí para o povo que estava aguardando aí, mas como eu estou apresentando o PowerPoint, não aparece aqui na minha tela. Então, qualquer coisa, Caio, você me chama aí, tá? Obrigado. Então, voltando ao esperatai, aqui, esse risco ele é menor do que a primeira possibilidade que o nosso Código Civil traz, mas nesse tipo de caso, né, a parte que está contratando, ela vai ter o direito ali a todo o preço, desde que essa sua parte, né, não tenha concorrido com culpa, tá? Ainda que essa coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Mas, se essa coisa não vier a existir, essa alienação ela não vai também existir. Então, esse alienante ele deverá devolver este preço recebido dentro dessa modalidade contratual. Isso está no parágrafo único do artigo 459 do Código Civil. Então, na compra e venda desses peixes aí que eu falei para vocês, no primeiro exemplo, a proposta do pescador ali de R$200 por uma hora no mar, né? Mas se esse comprador fixa, imaginemos que ele volte sem nada,
ou uma quantia mínima estabelecida de 10 peixes, vamos supor, que devem ser pescados, a gente vai ter um montante mínimo para a existência desse contrato. Se esse pescador não cumprir, não conseguir pescar os 10 peixes, ou ali não pescar nenhum peixe, ele vai ter que devolver esse preço recebido. Tranquilo? Beleza? Então, feita quanto aos riscos que envolvem essa prestação, é uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Mas tenha em mente só a questão do contrato comutativo e o contrato aleatório, ele por si só, ele já será suficiente para vocês identificarem as modalidades contratuais, mas o nosso código, ele trabalha duas possibilidades do contrato aleatório. Dependendo do aumento, fica aqui o registro para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Quanto à previsão legal. E aqui também não tem muita dificuldade, né? O nosso contrato, via de regra, ele pode ser um contrato típico. O nosso contrato típico, ele é aquele contrato que aparece para nós com uma previsão legal mínima, né? Ou seja, um estatuto legal suficiente para a elaboração desse pacto estabelecido entre essas partes, como, por exemplo, a compra e venda, a doação, a alocação, a prestação de serviços, o contrato de empreitada, o mútuo, o comodato. São contratos que eles estão todos tipificados no nosso Código Civil de 2002, e a gente vai estudar os contratos em espécie também, e a gente vai identificar que todas as modalidades contratuais, que são os nossos contratos típicos, eles estão previstos dentro da nossa codificação material, e por tal razão, quando você celebra ali uma compra e venda, você está celebrando um contrato típico, beleza? Mas também a gente vai ter a outra possibilidade, né? Nós teremos a outra possibilidade, que é o nosso contrato atípico. O nosso contrato atípico, ele vai aparecer quando não existir uma previsão legal mínima, como ocorre, por exemplo, no contrato de garagem ou estacionamento, né? Então, contrato de garagem e estacionamento não são contratos típicos, mas eles aparecem aí para nós. E o artigo 425 do Código Civil, ele dispõe que é lícita essa criação de contratos atípicos, beleza? Desde que esses celebrantes, né, os pactuantes, as pessoas que estão elaborando esses contratos, eles observem os preceitos gerais da nossa codificação material. Por exemplo, o caso da função social dos contratos previsto no nosso artigo 421, a nossa boa-fé objetiva. Então, se você observar a função social do contrato e a nossa boa-fé objetiva, por si só, por mais que não tenha uma previsão legal e que seja lícito, claro, né, esse contrato, você poderá celebrar. Então, o exemplo é o nosso contrato de garagem ou, melhor dizendo, estacionamento. E esse dispositivo, esse 425 do Código Civil, vale destaque que ele está inspirado na obra do nosso professor Álvaro Vilaça Azevedo. Eu trouxe a conceituação para vocês do Álvaro Vilaça Azevedo, né, como um conceito moderno, não contemporâneo, mas esse artigo ele foi baseado dentro da inspiração da obra do professor Álvaro Vilaça Azevedo, que dentro do evento promovido ali pelo Conselho da Justiça Federal em 2015, foi aprovada também uma proposta no sentido de que, com suporte na nossa liberdade contratual e, portanto, em concretização da nossa autonomia privada, as partes de eventual contrato, elas podem se impactuar garantias contratuais atípicas. Olha que coisa interessante, isso está lá no enunciado 582 do CJF da 7ª Jornada de Direito Civil. Então, é plenamente possível, destaca-se, é plenamente possível a criação de uma modalidade de garantia pessoal totalmente nova no sistema, inclusive congregando aqui elementos de outras formas de garantias já existentes. Então, ela pode ser, sim, uma garantia, desde que observada também aqui a nossa função social do contrato, a nossa boa-fé objetiva. Mas também aqui eu tenho uma observação para passar para vocês. Alguns doutrinadores, eles apontam para nós que a expressão contratos atípicos seria equivalente, seria sinônimo, melhor dizendo, do que contratos inominados. Enquanto a expressão contratos típicos seria sinônima do que a gente chamaria de contratos nominados. Mas seguindo, vamos dizer assim, uma corrente até mesmo majoritária, eu acho que é mais pertinente a gente utilizar ali as expressões que constam dentro do nosso dispositivo legal, que é o nosso artigo 425 do Código Civil. Então, existem também
diferença entre esses conceitos expostos que seriam sinônimos, tá? Então, por exemplo, as expressões contratos nominados e nominados, na verdade, eles devem ser utilizadas quando o nome dessa figura negocial constar ou não na lei. Por outra via, quando a gente estiver tratando de contratos típicos e atípicos, a gente estará apontando se o contrato tem ou não um tratamento legal mínimo. Por exemplo, o artigo 1º do parágrafo único da Lei de Locação, que é a nossa Lei 8.245 de 91, ela prevê lá as hipóteses de sua não aplicação, mas ela vai fazer menção ao contrato de garagem e estacionamento. Então, por mais que ela não esteja prevista lá no nosso Código Civil, ela faz menção. Então, existe ali alguma questão, né? Então, a gente vai perceber que o contrato de garagem, o contrato de estacionamento, ele é um contrato nominado. Por quê? Porque o seu nome ele consta na lei. Mas, todavia, como não há uma previsão legal mínima, né? Porque quando a gente for ler esse parágrafo único, a gente vai constatar que não vai existir uma previsão legal mínima do nosso Código Civil, a gente vai dizer que esse contrato ele vai se tratar de um contrato atípico. Então, o contrato em questão, que é o nosso contrato de garagem, né? Ele vai ser um contrato nominado e atípico ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente prefere utilizar essa semântica, né? Esse sentido de contrato típico e contrato atípico. Quanto à negociação do conteúdo pelas partes, aqui talvez a gente entra no ponto mais polêmico da aula de hoje, né? Porque aqui a gente começa a colocar o contrato de adesão versus o contrato de consumo, né? Então, contrato de adesão, na nossa primeira aula, eu já até brinquei um pouco para vocês, será que existe manifestação de vontade nos contratos de adesão? Existe manifestação de vontade em termos de aceite ali de usos, né? Enfim, como que funciona? Será que existe de fato uma manifestação ou não? Então, o contrato de adesão, ele pode ser caracterizado como aquele em que uma parte, ou seja, o estipulante desse contrato, vai impor um conteúdo negocial, restando a essa outra parte que está envolvida nesse negócio, que a gente vai dar o nome de aderente, utilizar duas opções bem simples: aceitar ou não o conteúdo desse negócio que foi imposto ali pelo estipulante. Então, o conceito, ele tem que ser visto de uma maneira ampla, tá? E ele também tem que englobar aqui todas essas figuras negociais em que as cláusulas são pré-estabelecidas ou até mesmo predispostas. Por exemplo, no caso de contrato típico e do contrato formulário, que a gente vai entender um pouco mais para frente também. Então, são figuras, né, dentro dos contratos de adesão, né, são figuras negociais em que essas cláusulas são pré-determinadas até por um terceiro, tá? Então, esses contratos, eles são até comercializados em alguns casos, enfim. E só para trazer um exemplo para vocês, né, a gente pode citar aqui os contratos de locação de imóveis que são vendidos em papelaria, pela internet, enfim. Então, imagina, existe uma venda desses contratos aí no mercado. Então, imagina, como que funciona isso? Será que, de fato, existe essa estipulação? Como que a gente consegue enxergar essas questões? E o Código de Defesa do Consumidor, ele cuidou, sim, de definir o contrato de adesão dentro do artigo 54 da legislação consumerista, tá? Então, depois vocês deem uma olhada no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que vocês vão entender lá qual que é a forma, qual que são os elementos desse contrato de adesão. Mas eu já posso adiantar para vocês, apesar de a gente constatar isso um pouco mais para frente, que o contrato de adesão, ele não necessariamente será um contrato de consumo. Então, por mais que o contrato de adesão esteja previsto na nossa legislação consumerista, do artigo 54, não necessariamente o contrato de adesão será um contrato de consumo. Por exemplo, o contrato de franquia, né? Pode ser um contrato de adesão que não é um contrato de consumo por natureza. Então, aqui eu já antecipo uma possibilidade. Enfim, a gente também tem que destacar que o nosso Código Civil de 2002, ele vai proteger, faz muito sentido dentro da nossa, dentro dos nossos elementos norteadores do nosso Código Civil, ele vai proteger o aderente. Por quê? Porque o aderente ele vai ser vulnerável em dois dispositivos que a gente vai ainda estudar, que são os dispositivos do artigo 423 e do artigo 424 da nossa codificação material. E essa proteção,
ela foi ampliada por uma lei do ano passado, que é a Lei 13.874, que é a nossa Lei da Liberdade Econômica, que ela insere no nosso sistema uma outra regra que era aplicada ali aos negócios jurídicos em geral, de interpretação contra aquele que elaborou a cláusula inserida ali no negócio jurídico. Tá? Então, aqui a gente vai tratar de um novo inciso, de uma nova forma de hermenêutica dentro dos nossos contratos, que a gente vai estudar mais para frente dentro da nossa lei de liberdade, da liberdade econômica. Tá? A gente vai trabalhar bem essa lei, porque ela trouxe alguma mudança paradigmática aqui para o nosso direito contratual. E a segunda hipótese é o nosso contrato paritário ou o nosso contrato negociado. Esse contrato é o contrato, vamos dizer assim, que ele deveria ser por excelência. Por quê? Porque o conteúdo desse contrato paritário negociado, ele será plenamente discutido entre essas partes envolvidas dentro desse negócio jurídico. Mas, na verdade, essa modalidade que deveria ser o exemplo para o nosso sistema, ele acaba sendo uma exceção, né? Existe uma raridade dessa modalidade contratual, porque o contrato paritário, que se entende por paridade, né? Por aquela equivalência na discussão dos conteúdos, na formação desse contrato, tá? Mas a gente enxerga essa possibilidade dessa modalidade contratual quando a gente tem grandes empresas, né? Grandes empresas que acabam ali dentro de uma negociação assumindo essa posição de paridade. Tanto é que essa paridade, muito técnica, às vezes nem se submete ao poder judiciário, se submete à possibilidade de arbitragem. Então, assim, nesse tipo de caso, a gente tem a paridade, mas esses contratos paritários hoje, eles são mais frequentes quando vocês estão diante de grandes empresas, né? Ou seja, duas empresas gigantes negociando, uma Petrobras com uma outra empresa. Enfim, dentro dessas possibilidades, e a Lei da Liberdade Econômica, ela traz, dentro do inciso 3º do artigo 3º, melhor dizendo, o inciso 8º do artigo 3º, uma questão muito interessante também, e aqui vale a leitura para vocês estudarem aí um pouco na casa de vocês, a Lei da Liberdade Econômica, em especial aí o inciso 8º do artigo 3º, tá? Enfim, vamos avançar aqui. Quanto à independência contratual. Aqui, quanto à independência contratual, a gente precisa voltar, né, naquela diferenciação entre forma e solenidade. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Forma é gênero. Forma é gênero, ou seja, qualquer formalidade, por exemplo, o caso de uma forma escrita. Né? Alguém me perguntou ontem, professor, depois da aula, o contrato verbal, ele é contrato, ele tem validade, eu posso anular esse contrato, enfim. Ali a gente vai estar numa possibilidade de uma forma diferente contratual, mas essa forma ela é reconhecida pela nossa codificação material. Então não tem problema, né? A gente só está tratando da formalidade. Então, nossa forma é o gênero. E a solenidade, ela será a espécie, ou seja, ela vai querer significar, por exemplo, o ato público, por exemplo, no caso das escrituras públicas, escritura pública de compra e venda, ali existe uma solenidade. Essa escritura pública de compra e venda, ela será lavrada no tabelionato de notas, então ali a gente tem uma solenidade, tá? Então, feito essa ilustração para vocês, nós temos 4 possibilidades de categorias da presença ali, quanto à presença de formalidades ou solenidades, tá? Nós temos a primeira hipótese, o nosso contrato formal, que é aquele que vai exigir qualquer formalidade, né? Por exemplo, o caso da forma escrita. O exemplo dessa previsão é o contrato de fiança, que o contrato de fiança, ele, pela legislação no artigo 819, ele deve ser celebrado por escrito, deve ser, a gente já sabe, né? Se deve ser, a gente vai discutir se depois de celebrado esse contrato, ele é nulo, né, ou anulável. A gente vai avançar isso também depois, por isso que é muito importante vocês terem em mente os planos da escada pontiana. Então, o nosso contrato de fiança, ele obrigatoriamente tem que ser celebrado por escrito na regra do artigo 819 do Código Civil. O contrato informal, ele, por sua vez, não vai exigir nenhuma outra formalidade, né? Ele vai constituir uma regra geral pelo sistema civil brasileiro, e isso vai constar lá no artigo 107 do Código Civil.
E o artigo 107 do Código Civil, quando vocês estiverem estudando ele lá, vocês verificarão que esse artigo 107 ele vai consagrar o princípio da liberdade das formas. E um exemplo disso é uma prestação de serviço, né? Você pode fazer ali uma prestação de serviço sem qualquer formalidade, né? Sem qualquer formalidade, você aqui está prevalecendo essa liberdade das formas. Terceira hipótese, que é o nosso contrato solene, ele vai exigir a solenidade pública, ou seja, ele vai exigir essa escritura pública. E o artigo 108 da nossa codificação material vai anunciar para nós que a escritura pública somente é necessária para os negócios de alienação de imóvel com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso é muito importante. Grife o artigo 108 do Código Civil, porque tem muita gente que não sabe da existência desse artigo 108 do Código Civil. Então, só para eu trazer um exemplo para vocês. A venda, compra e venda de um imóvel com valor superior a esse parâmetro, que é o valor maior de... caiu meu fone aqui, desculpa. Esse valor 30 vezes maior do que o maior salário mínimo do país, vigente no país, será necessária a nossa escritura pública, que é o nosso contrato solene e formal. Mas se esse imóvel tiver um valor inferior, a gente vai dispensar a escritura pública, mas é fundamental, nessa modalidade, a forma escrita para o registro no cartório imobiliário. Então, será um contrato não solene, mas um contrato formal. Então, aqui a gente tem uma questão muito interessante. Por exemplo, se você estiver fazendo uma compra e venda de um imóvel aí, de 30 mil reais, enfim, você pode fazer aqui uma compra e venda por instrumento particular, através de uma formalidade, né, da forma escrita, e depois levar a registro no cartório imobiliário sem a necessidade da escrituração emitida pelo tabelionato de notas. Então, aqui a gente tem um caso muito interessante, o artigo 108 do Código Civil, ele grita para nós e é muito importante na prática, beleza? Porque vai poupar aí algum dinheiro dos seus clientes, tá? Contrato não solene. O contrato não solene nada mais é do que a desnecessidade, né? A não necessidade de você fazer você lavrar uma escritura pública neste tabelionato de notas. Como, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês agora, de um contrato que ele não é solene, mas é o formal, desse valor inferior a 30 salários mínimos do maior salário mínimo vigente no nosso país. Ali a gente vai ter um contrato não solene. Você não precisa fazer esse contrato não precisa ter uma escritura pública de compra e venda nesta hipótese, beleza? Quanto ao momento do cumprimento, quanto ao momento eu acho que eu pulei um slide, né? Deixa eu ver. Beleza. Quanto à independência contratual, eu tinha pulado esse slide, por isso que eu falo que para slide eu sou uma negação. Não gosto de slides, mas como o conteúdo é gigantesco para a aula de hoje, eu peço desculpas aí para vocês, tá? Mas depois eu posso até enviar esses slides para vocês aí, para vocês tiverem acesso, enfim. Mas aí depois eu mando para vocês lá no nosso grupo, tá? Quanto à independência contratual, e aqui aparecem outros grandes elementos, né, que são os contratos coligados ou contratos conexos. Então, aqui a gente tem, no primeiro exemplo, o nosso contrato principal, ou um contrato que a gente pode chamar também independente, por quê? Porque vai ser um contrato que ele existe por si só. Não vai haver qualquer relação ali de dependência a qualquer outro pacto, a qualquer outro contrato. Um exemplo que a gente pode tratar aqui, pode citar, é o contrato de locação de um imóvel urbano, que será regido, né, pela Lei 8.245 de 1991. Então, aqui a gente tem um contrato principal, que não é necessário outro pacto ali para você formalizar, para você concluir este contrato. Por outro lado, a gente tem o nosso contrato acessório. O nosso contrato acessório, ele vai ter uma validade dependente de um outro negócio jurídico. Então, o contrato, a gente vai ter um contrato principal. E esse contrato acessório, ele tem um braço muito importante com esse contrato principal. Seu contrato principal,
ele inexiste, né? Aliás, não que ele inexiste, porque assim, a gente vai, quando dentro da escala pontiana, a gente vai verificar que o plano da inexistência para o nosso Código Civil, ele foi deixado de lado, mas o plano da existência, ele aparece no plano da validade para a nossa codificação material. Então, dentro do contrato acessório, se não existir esse contrato principal, a gente tem uma invalidade desse contrato, tá? Apesar do meu ponto de vista ser mais correto falar de inexistência, mas a gente tem uma invalidade desse contrato. E o exemplo típico dessa modalidade contratual é o nosso contrato de fiança. O nosso contrato de fiança, ele vai depender de um outro contrato, como, por exemplo, ali um contrato de locação de imóvel urbano. Então, a gente só tem o contrato de fiança quando a gente tiver esse contrato de locação desse imóvel urbano, tá? Dentro desse exemplo que eu estou tratando com vocês. E diante do princípio da gravitação jurídica, né, pelo qual a gente tem que o nosso acessório ele segue o principal, tudo o que ocorre no nosso contrato, ele repercutia aqui para o nosso contrato sucessório. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que, sendo nulo esse contrato principal, então, será também nulo esse contrato acessório, porque ele possui uma vinculação direta, ele segue esse contrato principal, beleza? Então, se for declarada a nulidade desse contrato principal, esse contrato acessório também assim será, tá? Ele será nulo também. Sendo anulável o principal, o mesmo ocorrerá também com o sucessório. Então, sendo nulo, sendo anulável, e assim sucessivamente. Ou seja, se for extinto também o contrato principal, também será extinto o contrato sucessório. Mas a gente tem que deixar bem destacado aqui, deixar bem pontuado isso daqui para vocês, que a nulidade desse contrato acessório não vai gerar a nulidade do contrato principal. Por quê? Porque a anulabilidade do contrato acessório, ela não vai gerar a nulidade relativa do principal e assim de forma sucessiva, tá? E essa conclusão a gente pode retirar dentro do artigo 184 do nosso Código Civil. Então, se eventual contrato acessório for anulável, for nulo, isso não gerar prejuízo ali para o contrato principal. Obviamente que às vezes a gente está falando do contrato de fiança. Se esse contrato de fiança for nulo, geralmente se estipula uma cláusula no contrato principal em que cabe ali a essa pessoa que está contraindo essa fiança comunicar essa outra parte do contrato para que ela indique ali uma outra garantia, alguma outra forma para este contratante se garantir dentro do contrato principal, tá? E aqui a gente tem um grande conceito para o nosso direito civil contemporâneo, que são os contratos coligados, tá? E essa situação vai exigir, né, vai existir, na verdade, uma independência ali entre os negócios jurídicos, mas os efeitos desses negócios jurídicos, eles estão interligados entre si. E aqui, o importante doutrinador que trata muito bem este tema, e observando o ensinamento da doutrina portuguesa, porque isso foi bem influenciado pela doutrina portuguesa, o Carlos Humberto Gonçalves ele vai conceituar esses contratos coligados de uma forma muito interessante. Por quê? Porque ele vai falar para nós que os contratos coligados são os que, eles são, embora distintos, né, eles estão ligados por uma cláusula acessória. Seja essa cláusula acessória implícita ou explícita na modalidade contratual. E o Carlos Alberto Gonçalves, fazendo citação ao Almeida Costa, que é um civilista português, ele vai falar para nós que esses contratos coligados, eles se encontram ligados por um nexo funcional, podendo, por exemplo, existir uma dependência bilateral. Por exemplo, vender o automóvel e a gasolina. Unilateral, quando tem a compra ali do automóvel e arrendar, por exemplo, uma garagem, ficando esse arrendamento subordinado ali à compra e venda. Ou até mesmo alternativa, por exemplo, comprar uma casa de praia, na praia, ou se, por exemplo, não for para lá transferido e você poder locar essa casa de veraneio, né? Para o veraneio, melhor dizendo. Então, a gente vai manter aqui as individualidades desses contratos, mas as vicissitudes de um podem sim influir sobre o outro. E aqui dentro de um outro grande doutrinador, que é o Rodrigo Xavier Leonard, ele vai apresentar uma classificação muito interessante, que eles vão falar dos contratos coligados em sentido amplo,
e vai dividir em 3 espécies. Mas como a gente já passou do nosso tempo da aula, eu vou interromper o compartilhamento e vou alertar para vocês que eu vou finalizar a partir daqui a aula que vem. Então, galera, como eu falei para vocês no início da nossa aula, essa aula é, de fato, mais tensa do que as outras, tá? Não é uma aula muito legal, eu sei disso, é uma aula chata, porque classificação de negócio jurídico, classificação, no modo geral, é quando a doutrina não traz a conceituação, cabendo daí a doutrina fazer essa construção, mas eu sei que é um tema um pouco mais chato, né? Um pouco não, estou sendo bondoso em ser isso, sei que é um tema mais puxado, mas eu fico aqui aberto sempre a dúvidas, né? Que possam surgir, e, por óbvio, aqui é uma ideia geral sobre o todo. Vocês, não necessariamente, quando estiverem fazendo alguma modalidade contratual, alguma prova, algum concurso público, vão lembrar de todas as classificações possíveis. Mas vocês devem ali lembrar as tradicionais, né? Então, contratos bilaterais, contratos onerosos, enfim, essas classificações que a gente pode dizer que são sim mais tradicionais. Então, eu vou interromper a aula por aqui, tá? E agora eu vou fazer a chamada bem breve aqui, a chamada de vocês de forma bem breve, tá? Mas antes eu vou interromper aqui a gravação e aí eu pego aqui a chamada de vocês, tá? Só um minuto.